Agora, do ponto de vista de proximidade com o Japão, o senhor realmente vai crescendo aqui em São Paulo, mas quando jovem não desperta o desejo de conhecer um pouco mais da cultura de lá, ou de um dia se preparar para ir visitar o Japão. Isso como jovem vai despertando ou o senhor realmente se sentia muito... Eu tive, de fato, desejo, né, de ir para o Japão. Quando era padre novo, pedi para os meus superiores, né? Era a época, era a década de 80, 90, o fenômeno dos Dekasegi, ou seja, os descendentes de japoneses, os brasileiros descendentes de japoneses que iam para o Japão, né, trabalhar e assumir os trabalhos de mão de obra não especializada, conforme eles diziam, né, no trabalho perigoso, pesado e sujo, né? E eram muitos os decassegues, ou seja, os brasileiros descendentes de japoneses que estavam trabalhando no Japão. Se não me engano, eram uns 200 mil na época. E a maioria católicos. E eles não tinham ninguém ali que os assistisse, né, espiritualmente, pastoralmente falando. Então, quando jovem, eu de fato pedi para os meus superiores, né, para ir trabalhar no Japão com o Dekasegi. Eu nem precisaria aprender o idioma japonês, só com o português já iria ter 200 mil, né, ou bom tanto, né, desses para atender. Mas, não sei se você sabe, né, mas quando a gente pede uma coisa para o superior sempre pede para fazer outra coisa totalmente diferente. Fica a dica, viu, para os padres aqui da diocese. Não, brincadeira. Brincadeira. Mas qual que era a congregação? Eu sou palotino, né? Os padres e irmãos palotinos. Pedi para os meus superiores para ir para o Japão. Eles ficaram muito contentes. Falaram, ai, que bom que você quer ir para o Japão. Você vai para a Itália para estudar teologia. Então eu fui para estudar teologia, fazer mestrado na Itália, em Roma. Terminado esse período, voltei, trabalhei, né, depois aqui como professor de teologia. Estava me preparando para pedir pela segunda vez para ir para o Japão. Aí antes eu pedi, eles me mandaram de volta para Roma para fazer o doutorado. Aí, de fato, depois com a idade, a gente é mais difícil, né? A gente percebe que fala, não, precisa ter uma certa... Precisa ser mais jovem, né? Mas o senhor já foi ao Japão? Fui no ano passado só. Ah, no ano passado? Tentei uma vez e não foi possível, porque ocorreram alguns problemas que eu não podia, de fato, deixar a arquidiocese. Mas no ano passado, graças a Deus, deu tudo certo, né? E fui para o Japão. E visitei, então, a ilha dos meus avós, Okinawa. Visitamos também a Coreia, passando pelo Santuário dos Mártires Coreanos. Visitamos Nagasaki, que é o centro católico do Japão. Depois visitamos outros lugares também no Japão. E na volta passamos pelo Catar, antes da Copa do Mundo. Da Copa. Como que é a realidade do catolicismo no Japão hoje? É um catolicismo de minoria, são muito poucos. É possível de se viver? Pode-se ser católico normalmente? Sim, agora sim, né? Existe liberdade religiosa no Japão, coisa que nem sempre foi assim. O catolicismo chegou no Japão com São Francisco Xavier. E pouco tempo depois começou uma perseguição muito dura, né, aos católicos no Japão. Eles praticamente ficaram 2 séculos e meio sendo perseguidos, sem igreja, sem missa, sem confissão, sem padre, sem missionário, sem imagens por 2 séculos e meio. Foram 7 gerações, né, que transmitiram integralmente a fé católica. De tal modo que quando o primeiro missionário pôde voltar para o Japão, né, esses católicos ocultos, né, se apresentaram ao padre, né, ele fez algumas perguntas de catequese básica, eles sabiam tudo, responderam tudo, né, e foi, de fato, o Papa Francisco falou que os cristãos ocultos do Japão
são um verdadeiro milagre. E eu acredito sim, né, que são um milagre, né, de poder conseguir, né, transmitir a fé integralmente, né, por 7 gerações sem ter nenhum contato, né, sem poder expressar, não, sem poder professar fé publicamente, né. No Museu de Nagasaki encontrei ali uma imagem, né, de uma divindade budista. Eu me perguntei, mas por que essa divindade budista está aqui no Museu dos Cristãos? Aí eu fui ler a explicação, né? Aquela imagem chama-se Maria Kanon, ou seja, é uma divindade budista, mas na divindade budista eles veneravam Nossa Senhora. Exatamente, porque o catolicismo era proibido. Se eles fossem denunciados, né, normalmente ou era a deportação ou então a morte, né, um martírio. O museu ali em Nagasaki é muito interessante e é muito surpreendente, né, pela história, né, por tudo aquilo que a gente encontra lá do catolicismo no Japão. É de fato uma história de heroísmo, né, e é sempre um final para a gente, né? Uma outra coisa interessante desta viagem foi também o fato da gente ter visitado o Santuário dos Mártires Coreanos, e ali a gente também descobriu uma outra coisa muito interessante, que a fé cristã na Coreia foi introduzida por leigos, não por missionários. Era um grupo de leigos que tomaram conhecimento que havia, né, o cristianismo, e um deles, sendo filho de diplomata, morando na China, tomou contato com os missionários católicos cristãos. E aí ele recebeu a catequese, recebeu o sacramento da iniciação cristã e voltou então para a Coreia, e lá então, por obra, né, destes cristãos leigos, o catolicismo, a fé cristã entrou também na Coreia. E também é também uma história de grande heroísmo, de muito martírio, né? Histórias impressionantes, né, de testemunho de fé. Do ponto de vista da China, atualmente já é diferente, já não tem tanta liberdade dessa forma. Se eu tenho informação. Já é mais complicado, sim, né? Existe ali, né? Bom, existe a Igreja Nacional, né? Ou seja, uma igreja oficial, é uma religião, como é que eu posso dizer? Não é a religião do Estado, mas é uma religião oficial, né? E há um grande controle, né, na igreja na China. Informações, não tenho muitas informações sobre como é o catolicismo na China, porque de fato tenho, como é que eu posso dizer? Tenho tido muito pouco contato, né? Então a gente não tem assim muitas informações. Mas é um dos lugares no mundo em que o católico não pode ser católico de uma forma tão livre assim, não é? Mas isso não é só na China. Os cristãos são muito perseguidos atualmente. Se não me engano, são 260 milhões de cristãos que de alguma forma são perseguidos, não podem professar livremente a própria fé, né? 80% das pessoas que são perseguidas por causa da religião são cristãos. O cristianismo é a religião mais perseguida atualmente. Então, no Brasil, muitas vezes a gente vive a nossa fé e não tem ideia o que se passa pelo mundo, né? Muitas vezes nós corremos o risco de resumir a vida de fé católica daquilo que a gente vive aqui no Brasil. E às vezes a gente se apega em tantas coisas periféricas, acessórias na nossa vida de fé, e às vezes a gente não tem noção o quanto outros cristãos sofrem coisas terríveis para viver a sua fé em outras localidades do mundo, não é? Que falta às vezes a oportunidade de ter contato com essas realidades, né? Lógico, as informações estão aí, né? A gente deve buscá-las. Mas às vezes um contato pessoal é muito significativo e impactante. Eu tive um encontro uma vez com o bispo de Mossul,
né? Fica no Iraque, né? E naquela época ele estava relatando, né, que quase todo mês na comunidade faltava alguém que tinha sido morto pelos grupos radicais, né? Os grupos radicais sabem onde os cristãos moram, né? E eles não têm alternativa, ou se convertem ou pagam um imposto altíssimo para continuar como cristãos, ou são mortos. Então, todo mês, na comunidade daquele bispo, o arcebispo de Mossul, né, tinha alguém que tinha sido morto. Ele foi eleito, ele foi nomeado pelo Papa Bento XVI, na mesma época que eu, né? E ele dizia que ele tinha sido nomeado arcebispo de Mossul porque o seu antecessor tinha sido morto também, né? E aí eu tive vontade de perguntar para ele, né? Mas como é que o senhor tem coragem? Se fosse eu ia dizer pro Papa que eu não ia, não. Né? Porque ser arcebispo lá de Mossul é botar a cabeça a prêmio, né? Como é que você tem coragem de fazer uma coisa dessa? Né? Eu não precisei perguntar porque ele continuou o relato dele, né? Ele relatou uma vez que estava na Semana Santa e tinha o toque de recolher, ninguém podia sair de casa. E ele pensou, o que eu vou fazer? Eu vou rezar a missa, né? Semana Santa, vai ter lá o sacristão, 2, 3 velhinhas, fazer o quê, né? Quando ele chegou na igreja, tava todo mundo lá, não faltou ninguém, a igreja estava cheia. E ele perguntou, mas vocês não sabem que tem o toque de recolher? Sabemos, seu bispo. E vocês sabem que vocês correm risco de vida ao ouvir, e depois que vocês voltarem, vocês vão correr risco de vida também? Sabemos, seu bispo. E por que vocês vieram? A gente não vive sem missa. Para ir para a missa tem cristão que correm risco de vida. Hoje, não é do século II, segundo, terceiro, não. Agora, né, tem cristãos que para ir para a missa correm risco de vida, precisam correr risco de vida e não deixam a missa. Né, porque não podemos viver sem a missa. Né. Então, é bom que a gente às vezes tenha esses contatos, né? Nos impactam, né? E chamam a atenção, né? Para algumas coisas que, graças a Deus, né? Temos liberdade religiosa, né? Eu acho que isso é uma coisa importante que a gente precisa lutar para que isso seja um direito de todos, não só aqui do Brasil ou de alguns lugares, mas que de fato seja, né, um direito reconhecido para todas as pessoas.